Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre o trabalho no campo e na cidade. Bom, os municípios, eles vão possuir uma área urbana, que é chamada de cidade, e uma área rural, que é chamada de campo, né? Então, todo município vai ter uma área urbana e uma área rural. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais, né? Então, exemplo, trabalham em indústrias, em bancos, em mercados. Já as pessoas que vivem no campo vão se dedicar às atividades como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A cidade é a sede do município. As atividades que são exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras, né? No campo, por exemplo, é necessário usar alguns instrumentos e máquinas que são produzidos na cidade, né? E na cidade tem alguns produtos que são vendidos, mas são produzidos no campo, por exemplo, frutas, verduras e outras coisas. Das atividades que são exercidas no campo, nós temos a agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas elas são cuidadas de maneira que possam ser utilizadas como alimento para as pessoas se alimentarem dela. Cada espécie de vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo, como vocês podem ver nessa imagem. A raiz ela está no solo e aí essa raiz retira todos os nutrientes e vegetais que precisa desse lugar, né? No caso do solo. E os nutrientes que são obtidos por meio da decomposição da matéria orgânica no solo forma o humus. O humus é essa terra preta que vocês podem observar. O humus ele é formado a partir da decomposição, né, de alguns elementos, exemplo, restos de animais, restos de planta, né, e outras coisas. Então, a partir dessa decomposição, o humus ele começa a ser formado. O humus ele é o que torna o solo fértil. Então, para um solo conseguir ser fértil, né, e dar bons resultados, precisa ter a presença desse humus. Existem diferentes formas de cultivar as plantas e a gente vai aprender a partir de agora um pouco de cada forma. A monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Se vocês observarem nessa imagem, está sendo plantada somente uma espécie de planta, uma espécie de vegetal nesse terreno, né? Todo o terreno está sendo ocupado só por uma espécie de vegetal. Então, isso é a monocultura. A policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais no mesmo ambiente. Então, se vocês observarem, no mesmo solo, um do lado do outro, está sendo plantado diversas imagens de diversas espécies de vegetais. Então, a gente pode ter nessa primeira imagem mesmo o coentro, o hortelã, o alface, todos no mesmo solo. Então, isso é policultura, né? É o cultivo de diversas espécies de vegetais no mesmo solo. O cultivo de subsistência é o cultivo de espécies para o consumo das pessoas que plantam. Então, as pessoas que moram, né, nas áreas rurais plantarem, colherem e se alimentarem daquilo que eles plantam. Isso é cultivo de subsistência. A rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar cada colheita. Vejam bem, algumas policulturas, né, que no caso a policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais, chegam a ser feitas por meio da rotação de cultura. Observe que nessa rotação de cultura é dividido, né, onde cada espécie de vegetal vai ser plantado, né? Existe uma divisão. Bom, cada espécie vegetal vai retirar do solo os nutrientes e minerais que eles precisam. Então, assim que elas são cultivadas, elas são tiradas dali, é colocada uma nova espécie naquele mesmo solo, tá? Isso vai evitar que o solo ele fique pobre dos nutrientes que a espécie cultivada retira. Bom, no solo, já que estamos falando de agricultura,
Hoje a gente precisa entender que existe o uso de fertilizantes para aumentar, né, estimular o aumento da produção de plantas para alimentação. Então, já existem alguns fertilizantes que produzem um aumento na quantidade de vegetais que está sendo plantado, e também tem o uso de agrotóxicos, que são venenos que são colocados nas plantas que estão ali crescendo, sendo cultivadas, para impedir que pragas, né, insetos não destruam aquelas plantas. Então, nesse caso, é, hoje a gente tem, né, esse uso de agrotóxico que deve ser evitado, porque é um produto químico que pode causar danos irreparáveis ao solo, a gente, que somos os seres vivos, as plantas e a água. As plantas, elas podem ficar ruins, porque elas podem ser envenenadas, né? Mas existe um grande porém, porque o desafio atual da agricultura é produzir uma grande quantidade de alimento que consiga suprir a fome de todos os habitantes do planeta Terra, né? Então, como há um constante aumento da população, a todo momento está nascendo gente, né? A população está crescendo. Existe essa preocupação de uma forma que consiga alimentar todas as pessoas do meio ambiente. Então, nesse caso, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente. Na agricultura, existe a necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo, né? E para que o solo ele não fique pobre, para que não ocorra o esgotamento do solo. O solo ele precisa ser mantido fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que em cada replantio o solo seja tratado, ele seja cuidado, né? Bom, nos casos de desmatamento de áreas para exploração de madeiras ou outros fins, então a lei ela obriga, né, que ali exista um replantio daquela espécie. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes, com uma fiscalização constante. E aqui a gente vai ver alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Então, as sementes devem ser empregadas, né, em mudas e que elas estejam sadias para dar resultado. Então, temos que empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e colheita. Então, a gente só pode cultivar ali, né, plantar, se o solo estiver fértil, e também colher quando o vegetal estiver pronto, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada. Então, a espécie tem que ser plantada em um ambiente em que o clima favoreça, né, o seu crescimento. Não provocar o desgaste do solo por queimadas, evitar então fazer queimadas, né, para não desgastar o solo. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Evitar usar, né, nesse caso, fertilizantes que não são naturais. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem, então não colocar água demais e nem água de menos. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com uma pessoa especializada, com uma pessoa responsável que é um agrônomo. Bom, turma, espero que tenham entendido o conteúdo. Aguardo vocês na aula. Um beijo.